Estamos aqui preparando mais um plantio. Chegada a hora de fazermos a nossa semeadura para o mês de abril. Então, vamos ver o que é que nós podemos plantar agora em abril. Também vou trazer aí algumas dicas de semeadura para vocês. Bora plantar! E eu tô aqui molhando o nosso substrato, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de semear, certo? Aqui eu tenho uma mistura de substrato para mudas com compostagem, que eu peneirei a compostagem, deixei só a parte mais fininha, para que ela sirva aí de nutrientes, né? Então a compostagem, no caso, vai trazer os nutrientes para as nossas mudinhas nesse começo, tá? E por que a gente precisa molhar bem antes de semear? Olha aqui agora que eu mexi. A parte de cima parece bem molhada, né? Mas a parte de baixo não molhou direito. Isso é muito comum acontecer porque o substrato ele fica muito tempo às vezes guardado, né? E acaba ficando hidrofóbico, que fala. Ele tem dificuldade de absorver água. Então a gente precisa molhar bem antes, porque senão depois o que vai acontecer lá na bandeja? A gente vai molhar por cima. E a parte de baixo, ali onde vai ter as raízes da nossa mudinha, não vai estar recebendo água. Agora que a gente já preparou nosso substrato, já deixou ele molhadinho, aí sim a gente vai preencher as bandejas aonde vamos fazer as mudas. É interessante a gente plantar em bandejas porque a gente consegue controlar melhor as condições que as nossas mudinhas vão estar recebendo. Fica mais fácil da gente cuidar delas. E para quem tem aí problemas com lesmas, grilos na horta, que costuma cortar as plantinhas novas, né? Plantando em bandeja você dribla esse problema, porque você vai ter elas num local protegido. E ao mesmo tempo vai ser mais rápido para você poder regar toda essa quantidade de mudinhas do que se tivesse elas espalhadas já pela horta. E para sabermos o que plantar em abril, a gente precisa considerar que abril é o mês do início do outono, é o mês onde é previsto que a gente vai começar a ter mais mudanças de temperatura, ou seja, ainda vamos ter dias quentes, mas a tendência é que passemos a ter noites mais frias. Eventualmente pode vir aí uma frente fria e a gente também ter do nada uma mudança de temperatura e ficar frio até durante o dia. Então, a gente planeja os nossos cultivos considerando isso. Vamos começar a plantar aquelas variedades que gostam mais do clima frio. As brássicas, né, a família das brássicas, que envolve todas as couves, couve-flor, brócolis, é uma delas. Então, um dos plantios que nós vamos fazer agora é da couve-flor. A gente pode colocar 3 sementinhas em cada cubinho, porque nem todas vão germinar. Então, a gente vai sempre colocar algumas a mais. E uma vez que a gente colocou as sementes, a gente também já identifica para depois não ter problema, certo? Principalmente em plantas que são muito parecidas, como é o caso também do brócolis, couve-flor e brócolis, as mudinhas vão ser idênticas. Eu não sei diferenciar se eu não tiver uma etiqueta para separar. E assim como a couve-flor, o brócolis, no caso esse aqui que eu vou plantar agora, o brócolis de cabeça, o brócolis também tem o cultivo indicado aí para todas as regiões do Brasil. E se você estiver plantando seguindo as fases da lua, a melhor lua para a gente semear é na lua cheia. Mas você também pode semear na lua crescente, também vai muito bem. E outra variedade que a gente pode plantar agora no Brasil todo são as acelgas. Essa plantinha que a gente come, ela tem até a folha parecida com a da beterraba, né? A gente come os talos e as folhas dela. Então, vamos semear ela também. Eu tenho de 2 cores aqui diferentes. Cores diferentes, nutrientes diferentes, então sempre é bom a gente plantar bem variado. Já que você está falando de saladas, o Euclides deixou uma dúvida aqui no último vídeo. Moro na região de Presidente Prudente. Qual a época certa para replantar alface e rúcula através de compra de mudas? Obrigado, abraços Euclides. Então, respondendo essa dúvida, seja para plantar de sementes ou plantar de mudinhas, que é algo que a gente costuma fazer aqui também, né? Às vezes compra as mudinhas prontas para plantar. Agora a gente está entrando no outono, que é a melhor época para o plantio das folhosas no Brasil inteiro. Então não só as acelgas que eu mostrei aqui, mas alfaces, rúculas, como estava aí na pergunta do Euclides, salsinha, espinafre, todas aquelas plantas cuja parte a gente vai consumir são as folhas, o almeirão.
é excelente para estar plantando agora no outono todo, né? Não só em abril, no Brasil inteiro. Mas se assim como Euclides, você também tem dúvidas, muitas dúvidas sobre o que plantar no mês de abril, a gente deixa aí para vocês na descrição do vídeo o nosso calendário do mês de abril para download. E quem quiser o calendário do ano todo completinho, com calendário também para frutíferas, né? Um plannerzinho para você fazer inclusive a sua organização aí mensal financeira, a gente vai deixar também o link desse nosso planner completo na Hotmart. Ele tá lá por um valorzinho muito simbólico, é uma versão digital, né? Um produto digital, então você vai precisar imprimir, né? Baixar e imprimir para você ter ele assim físico. Mas é uma mão na roda e ajuda muito na hora da gente fazer os nossos plantios, porque a gente mesmo não sabe tudo de cabeça, né? Então a gente sempre tá olhando aqui para plantar certinho. E como falei das folhosas, vou aqui também plantar o espinafre agora. Dentre as demais variedades que dá para plantar aí no Brasil inteiro, a gente também tem o alho poró, a salsa, a calêndula, que por sinal é muito interessante a gente semear a calêndula, porque a calêndula é uma das poucas flores que consegue florir no inverno. Então, durante o inverno, nossas abelhas também precisam de alimento. Então, a calêndula é uma flor muito indicada para quem está inclusive em regiões frias, porque ela resiste bem ao frio. A Mônica também tem uma dúvida. Vocês que provavelmente estão acompanhando mais essa mudança climática, acredita que no inverno vai interferir muito as colheitas? Será que vem mais frio forte aí? Se possível, fala mais sobre isso. Acredito que sim. A gente tem a previsão de ali por junho tá se formando o Laninha, que por si só pode trazer um inverno mais intenso, né? Mas a gente também tem visto países do hemisfério norte que agora estavam no inverno, enquanto a gente estava no verão, tiveram ondas de frio muito intensas. Então não que a gente vai ter frios tão intensos quanto aqueles deles lá, com neve, nada disso. Mas a gente pode ter geadas. Às vezes pode ser que sejam poucos dias de frio muito forte, mas para você perder uma colheita basta um dia de uma geada forte. Então a tendência sim é que a gente tenha um inverno com alguns dias mais rigorosos, de frio mais rigoroso, né? Então é bom a gente estar atento sempre, acompanhando as previsões climáticas, porque pra gente que planta numa horta pequena, a gente consegue, se a gente souber quando está prevista uma geada, ir lá proteger nossos canteiros e evitar de perder nossas plantinhas, né? Falando das raízes, agora em abril é o mês perfeito pra gente fazer o plantio aí do alho, também das cebolas, que a gente inclusive já começou a fazer no mês passado, das cebolas, mas agora em abril ainda é muito bom para plantar também. Beterraba, cenoura também, só que cenoura é importante a gente cuidar que seja uma variedade para plantio no inverno. No caso aqui eu conheço aqui essa cenoura Nantes, né? Independente da marca, sempre tem, todas têm dessa variedade. E ela vai bem nesse clima mais frio. O indicativo de cultivo dela é justamente aí nos meses de outono e inverno. A cenoura, o ideal é que a gente semeie ela direto aonde ela vai crescer, já no local definitivo. E aqui no nosso caso a gente vai semear nessa caixa de isopor, que a gente fez nela um canteiro estilo wicking bed, que é um canteiro que fica com água sempre por baixo, então ele tem uma umidade constante. Vamos deixar no card final o vídeo que mostra a gente fazendo esse canteiro, se vocês tiverem interesse de ver. E como a cenoura vai demorar um tempinho para crescer aqui, tô aproveitando para plantar junto dela umas mudinhas de rúcula que vão crescer super rápido, porque a rúcula em menos de 30 dias a partir da mudinha a gente já pode estar colhendo. E também alface, que o alface também se desenvolve super rápido e a gente vai poder colher ele antes das nossas cenouras se desenvolverem completamente. Então aqui a gente vai, enquanto a cenoura cresce, vai aproveitar para fazer outras colheitas. Isso é bem interessante para quem tem pouco espaço. E vendo aqui os comentários, a Jéssica deixou uma sugestão de vídeo pedindo, né, que se a gente poderia gravar um vídeo sobre como fazer uma horta em uma terra vermelha, caso ela mora no Goiás. Mudamos para a chácara há pouco tempo e quero começar a minha horta, mas a terra é vermelha. Certo.
eu lembro de ter lido essa pergunta. Ela fala também sobre a terra ser muito pouco permeável, né? É difícil da água penetrar na terra. Porque a terra vermelha, existem diferentes tipos de terra vermelha, né? A nossa aqui é uma terra vermelha. Só que eu acho que ela não é uma terra tão argilosa quanto deve ser a sua. Porque aqui a água penetra fácil, rápido. Então, quanto mais presença de argila tem na terra, mais difícil vai ser da água penetrar. Mais lentamente ela penetra. E como que você vai tratar isso? Com o passar do tempo, você vai precisar ter paciência, porque não é de um mês para o outro que você vai tratar a sua terra. O tratamento é agregando matéria orgânica, porque é a matéria orgânica que vai deixar o solo mais soltinho, é ela que vai ajudar a reter ali mais nutrientes também. Então, como que você faz isso? Você vai colocando esterco, colocando compostagem, são fontes de matéria orgânica que vão nutrir a tua terra, os seus cultivos, e com o passar do tempo vão melhorar ela. Então, é um trabalho para anos. Você vai melhorando a sua terra com o passar dos anos, dos ciclos de cultivo que você for fazendo ali. Por isso que a gente sempre... Tem vários vídeos aqui no canal que a gente mostra preparando canteiro. Vocês vão ver. No começo a gente agregava até substrato. Agora a gente está agregando só esterco, compostagem. Mas são essas as fontes aí de matéria orgânica que a gente mais utiliza, né? Tanto para adubar como para tratar a nossa terra, para que ela passe a ter uma consistência melhor, mais de acordo com o que a gente precisa para poder plantar. E sempre é importante lembrar que a gente precisa, depois de semear, regar nossa sementeira, de preferência com um borrifador, para não jogar essas sementinhas que são tão pequenas para fora da sementeira. E essa rega a gente tem que repetir sempre que o substrato aqui ficar seco. Então vai depender da umidade do local em que você está. Se você vai ter que regar uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, ou em alguns locais até 2 vezes no mesmo dia. Sempre o teste do dedinho, você vai lá e encosta no substrato, se você sentir que está úmido, não precisa regar mais, porque se ficar molhado demais, corre o risco de apodrecer a semente e não germinar. Então, precisa sempre ter esse equilíbrio. Como tudo na vida, né? A gente precisa sempre cuidar de manter o equilíbrio. Lembrando, quem tiver interesse em adquirir o calendário completo, o link para Hotmart está aqui na descrição. Para quem quiser pegar apenas o calendário desse mês, também está disponível para download. Digam nos comentários o que vocês acharam, se vocês aí estão plantando algo diferente que a gente não mencionou ou não mostrou aqui nas imagens, porque às vezes na hora de falar a gente esquece, mas a gente sempre coloca o completinho ali para vocês terem todas as informações. E se gostaram, curtam o vídeo, compartilha com um amigo e também esperamos poder encontrar vocês novamente aqui com a gente no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Valeu, galera!